Boa, time! Bem-vindos a mais um Além da Imaginação com meu amigo Victor Cameron. É isso aí, rapaz. Tudo bom, Gabriel? Mais um, hein, cara? 21º programa aí nosso aí. 21, né? Tem aquele... Não, o filme do... Errei já. O filme do Jim Carrey é o 23, né? É o 23, Isso, já ia já pra falar Você é errado aqui. disléxico, você é disléxico, eu não lembro, não, Isso. não é? Não, todo mundo tem que ter um problema mental, né? O pessoal Verdade. arrumou TDAH, autismo, eu arrumei para mim mesmo a dislexia. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um Além da Imaginação, é muito bom estar com vocês mais uma vez. E hoje, Vitão, do que a gente vai falar? E já faz um jabá do nosso grupo aí para as Opa, lives que rolam de quarta-feira. demorou, então, assim. Vamos lá, né? Primeiro falando do jabazinho rápido aqui. Ó, galera, toda quarta-feira. Então, o nosso programa vai ao ar terça às 6. Na quarta-feira, às 8 da noite, a gente sempre faz o ao vivo no Telegram, que é o Boteco do Além. E, cara, lá é um lugar de assunto livre. Então, assim, as pessoas chegam e elas falam o que tem no coração, né, o assunto que elas querem ali, e a gente vai com isso. É um boteco, entendeu? Não tem muito o que dizer, assim. É legal de participar, é bem bacana. Tem um grupo forte já lá, assim, cara, tá bem legal. Então, assim, toda quarta-feira fica ligeiro. Tem que seguir nós no Telegram aí, o primeiro link na descrição. Vocês vão estar sempre avisados. Toda quarta-feira a gente avisa lá que ó, o negócio vai rolar. Tá bom? E assim, para entrar, cara, no assunto de hoje, olha, vou falar bem a real, assim. É um assunto que a gente trataria com, né, o Frei Tiago de São José, do canal Monte Carmelo. E, assim, é um assunto seríssimo, né? Que são, assim, o Vaticano II e as consequências de tudo isso. E, assim, vocês vão perceber pela minha posição aqui, né? Pela forma como eu vou apresentar o assunto, de que, cara, o Vitor tá do lado do time do Frei Tiago aí, né? Tô mesmo, assim, né? Tô mesmo, assim. Inclusive, faço catequese com um dos freis dele, né? Faço uma catequese online aí com o Frei Mateus. Então, assim, eu vou tentar, assim, a gente vai tentar apresentar esse assunto de uma maneira, assim, muito séria, né, e com o devido cuidado aí, né, que o assunto é seríssimo, não dá pra ficar brincando com as coisas de Deus, né, senão depois vai ser difícil explicar, né. Pessoal, a gente não conseguiu, né? Era para ter rolado no último sábado ao vivo com o Frei Tiago. Infelizmente, ele não pôde vir por um problema de saúde, né? Então a gente tinha montado a pauta e qual que foi a ideia, né? Pô, já fizemos a pauta, né, Vitão? Pois Bora é, falar do tema, né? Se o homem vai estar aí ou não, é o de menos. Mas a gente pois é. gostaria de falar muito sobre isso. E até, para você que de repente está chegando aqui no Além da Imaginação, a gente fala sobre muitos temas, às vezes polêmicos, temas que dão aí um certo problema, né? E nos últimos tempos a gente fez uma rodada de lives. E a ideia é que daqui adiante a gente diminua o número de lives com outras pessoas e volte ao modelo anterior, falando sobre temas mais profundos, né? Então a gente vai falar Isso. sobre chemtrails, vai falar hoje sobre Vaticano II, vamos falar sobre Big Pharma se o Vitão não derrubar o canal. Então, assim, gente, se inscrevam aqui que vale muito a pena, além da imaginação, é um instant hit aqui no Farol da Liberdade, É, Vitão. é isso mesmo, as conversas aqui são honestas, né, então, assim, hoje vocês vão ver, ó, vou falar real aqui. Eu já estou numa esperança de que os protestantes vão entender bem melhor que os católicos. Sem brincadeira mesmo, assim. Eu acho que os protestantes que vão entender esse assunto de uma maneira mais clara. Não digo que concordarão, ou que o cara vai me converter, então. Não tem essa pretensão, não, mas pelo menos assim, faz sentido. Sabe, é essa reação que eu quero tirar das pessoas. E aos católicos, né, que irão ouvir o programa, entendeu? Vai ser uma coisa meio difícil, viu, para vocês, porque para já adentrar o assunto, eu acho assim, né, qual que foi minha facilidade ao entender a denúncia do Frei Tiago, que vai ser o primeiro ponto aqui que eu quero explicar, que é assim, né, resume bem o escopo do problema do Vaticano II. É, é assim, quando eu era esquerdista, eu muito cedo da minha vida me revoltei. Porque eu hoje pensando na vida, né, eu lembro assim que na escola, eu nunca gostei de escola, eu sempre achava uma bosta, não fazia porra nenhuma na escola. Mas eu gostava de ler, gostava de estudar. E um professor de história meu viu isso aí e ele me deu vários livros, assim, né? Então, assim, ele me emprestou bastante livros e eu gostava muito, assim. Hoje tem o carinho, né, pela coisa, tipo assim, cara, esse esquerdista louco, mas tá bom, entendeu? Me deu um pontapé aí para eu começar alguma coisa. E uma coisa que eu aprendi, assim, né, sendo esquerdista, eu era esquerdista louco, porra, lia Malatesta, concordava 100% lá com o Henrico Malatesta, você é isso mesmo, esse negócio é anarquia, porra, era desse jeito. E eu tive muito cedo esse desdém por autoridades.
E depois, assim, fui envelhecendo, né, e fui percebendo, falei assim, ó, eu, na verdade, não tenho desdém por autoridades, porque sempre quando eu percebo que tem uma autoridade legítima, eu sempre dou o devido respeito a ela, e é uma coisa, assim, natural, é uma educação totalmente natural da minha posição aqui de leigo civil, é um bosta completo. Mas a questão mesmo é que eu havia percebido, né, isso eu aprendi com o Olavo, né, de que o que eu estava experimentando ali era assim, né, perceber que eu estava cercado, né, ou sendo comandado por autoridades ilegítimas, falsas. Do tipo, você falou assim, isso aí é um peão louco aí, entendeu? Que vestiu esse uniforme aí, mas esse uniforme não deu, assim, você percebe a consciência da posição dele, assim, o cara ocupar aquela posição de fato ali, de maneira legítima, e enfim, aqui já estou já sendo prolixo. E é assim, né? Assim, o ponto central do que eu aprendi com o Frei Tiago o que está acontecendo é o seguinte: pós-Vaticano II, existem muitas evidências, e são as declarações ex-cátedra dos papas pós-Vaticano II, que elas são contraditórias a declarações de papas pré-Vaticano II. E o problema central da história é o seguinte, que assim, os papas podem se contradizer em algumas coisas apenas em coisas fora da posição dele. Então, puta, eu não consigo pensar em nenhum exemplo sério aqui, mas uma coisa tosca. Um papa pode, assim, não concordar com o outro, como, sei lá, lasanha é melhor que risoto, entendeu? Arroz com feijão é melhor que macarrão. Isso é uma coisa assim, cara, isso é da pessoa dele, entendeu? Biscoito ou bolacha, né, Vitão? Pô, o padre pode falar biscoito, outro pode falar bolacha, tá tudo bem. Agora, no que tange a fé, tem que ter coesão. Exato. E essa coesão, o Frei Tiago explica que ela vem de uma frase de Nosso Senhor. Que Nosso Senhor diz assim, né? Eu vou aqui parafrasear, não sei a frase correta, né? Mas assim, que o bom pastor, ele atravessa pela porta, ele passa pela porta. E o ladrão, ele pula pela janela. Então, o que isso significa? Que todos os papas, né, o bom pastor, todos os papas, eles caminharão pelo mesmo caminho. Então, assim, se o Papa A fechou com a chave que ele recebe de Cristo, ele fechou tal porta, não vai chegar o Papa B ou o Papa Z lá no futuro e falar: não, é que vão abrir isso aqui agora. Não, ele vai entender, ele vai passar pelo caminho de todas essas portas fechadas e abertas, enfim. E se ele tiver que, como muitos papas assim, não tiveram que fechar ou abrir nenhuma porta, mas se esse Papa Z, aí, o último Papa dos tempos ali, tiver que fechar ou abrir várias portas, ele vai fazer isso, porque ele tem essa capacidade. Mas se por acaso surgisse alguém após dele, essa pessoa não ia desfazer o que ele fez. Esse é o ponto central, né? E, assim, agora a questão que o pessoal também, para quem não é católico, talvez seja difícil entender, é o seguinte, assim, né? Nosso Senhor, em Mateus 16, 18, instituiu o papado. Né? Para nós católicos, ali está a instituição do papado. E logo após a instituição do papado, quando aponta Pedro como a rocha, assim, Cristo ora por todos os outros papas. Então, assim, Cristo faz uma oração futura. Do tipo assim, a fé desse homem aqui nunca vai falhar. E aí, qual que é o problema? Essas declarações ex-cátedra, ou seja, as declarações feitas do trono de Pedro, dos papas pós-Vaticano II, algumas são absurdamente contraditórias. E o Vaticano II não foi só uma questão, aqui eu estou apresentando, não é só uma questão de contradições, assim, em homílias ou em posições de documentos, mas houve uma alteração da própria missa. E essa era uma porta fechada. A alteração da missa era uma porta fechada, não poderia ocorrer. E o Vaticano II não é que altera apenas o rito da missa, mas altera a própria natureza dela. Então a missa tradicional, como algumas pessoas já frequentaram, ela tem a natureza de sacrifício. E as pessoas ali, os leigos, estão participando da missa e daquele mistério ali. Então é uma coisa assim, o padre está de costas e não tem lá o charabaganda aí, não sei o quê, e rezando alto e falando, olha só, ontem na humilha, ou o cara lá falando assim, gente, preciso de dinheiro aí para quermesse de junho tá chegando. Não tem essas palhaçadas. É um mistério ali mesmo, assim, que você participa ali, uma coisa assim maravilhosa. E, assim, por que era uma porta fechada?
Porque aqui já vou entrar o Gabriel. Eu tô fazendo um monólogo aqui, porra. Assim, pode me interromper, por favor, né? Mas eu já tô terminando, tá? Eu Não, é que eu vou fazer uma intro depois também, mas fique em paz, eu não vou te atrapalhar. Então, tá, eu já vou fechar minha introdução aqui já, né? Por que a alteração da missa era uma porta fechada? Aqui eu vou parecer meio autista na câmera, porque eu vou estar lendo um negócio aqui, beleza? Mas, assim, é o seguinte, né? Existe uma bula do Papa São Pio V, né, que ele escreveu isso em 1570. O Frei Tiago explica que nessa época já estava meio uma coisa meio zoneada, assim, né? Então, esse Papa já percebeu, assim, que, ó, assim, se eu não fizesse tomar uma decisão a respeito desse assunto, vai ser problema. Então, daqui para frente, né, vai se tornar uma coisa descontrolada. Então, assim, na bula... Lembrando que, só um contexto, essa bula foi escrita pós-reforma protestante e na contra-reforma. Por isso que ele tomou essa decisão. Boa, Gabriel. Muito bem, porque o conhecimento de história é péssimo, entendeu? Você vai perceber aqui. Não tem problema. A bula chama para quem... Para quem quiser, a gente vai deixar o link do canal, no link do Telegram. No Telegram você clica, vai ter esses documentos lá para vocês lerem com calma. Vão ter as fontes, tudo, o nome de livro, o nome das escrituras, tudo assim. Tudo vai estar lá para vocês lerem por conta própria. Então, voltando aqui, a bula Quo Primum Tempore, né, de São Pio V, diz o seguinte aqui, né? Assim, olha só que coisa interessante. Então, eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. E a fim de que todos, e em todos os lugares, adotem e observem as tradições da Santa Igreja Romana, mãe e mestra de todas as igrejas, decretamos e ordenamos que a missa, no futuro e para sempre, não seja cantada nem rezada de modo diferente do que esta, conforme o missal publicado por nós em todas as igrejas. Então, aqui o importante desse parágrafo é a parte no futuro e para sempre. Então, você está fechando a porta, beleza? E aqui, né, além disso, a bula vai conceder um indulto perpétuo para o uso do missal. Então, abre aspas novamente. Concedemos e damos o indulto seguinte, que doravante, para cantar ou rezar a missa em qualquer igreja, se possa, sem restrição, seguir este missal com permissão e poder usá-lo livre e ilicitamente, sem nenhum escrúpulo de consciência, e sem que possa incorrer em nenhuma pena, sentença, censura, e isto para sempre. Então é aquela coisa assim, ó, se você seguir essa missa aqui, tá tudo certo, entendeu? É isso que ele está dizendo, né? E, enfim, o final aqui é o muito mais importante, assim, é essa coisa, porque São Pio V vai advertir contra qualquer tentativa de alteração. Abre aspas. Assim, portanto, que a ninguém absolutamente seja permitido infringir ou, por temerária audácia, se opor à presente disposição. Se alguém, contudo, tiver a audácia de atentar contra essas disposições, saiba que incorrerá na indignação de Deus Todo-Poderoso e de seus bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Fecha aspas. Vocês perceberam, entendeu? Foi assim, tipo assim, ó, ele fechou a porta. São Pio V chegou e fechou a porta. Falou assim, não pode alterar. E o que aconteceu, minha gente? Enfim, essa foi a minha apresentação do assunto, né, Gabriel? Agora é com você. É importante, pessoal, vocês entenderem quais são as propostas de hoje. Porque, veja, o Vitão, ele é um católico, ele nem é tradicionalista. É outra parada. Ele é outra parada. Por quê? O simples estigma, né, essa visão dualista, onde você tem uma igreja tradicional e uma igreja progressista, já é um sintoma do problema que a gente vai apresentar por aqui. E muitos católicos, com a eleição agora do Leão XIV, vão olhar para cá, não, agora é a salvação, agora vai, né? Quando, na verdade, o problema está muito mais aprofundado. E veja só, eu sou um protestante de matriz presbiteriana, então eu tenho as minhas críticas à Igreja Católica. Mas, assim como na live que fiz anteriormente, como com o padre, né, com o Frei Reverendo, né, Frei Tiago, eu vou tomar a hermenêutica católica clássica como princípio para montar meus argumentos. Então, veja, eu tenho inclusive críticas a esses pontos, mas eu vou tomar isso como verdade, a critério de investigação, para que você, como católico, ou você, como protestante, ou de qualquer outra religião, você entenda primeiro o ponto de vista católico, para que depois você tire suas conclusões na sua busca pela verdade. Então, antes de tudo, essa é a explanação do que a gente vai fazer por aqui. E veja só, o que o Vitão mesmo comentou,
a respeito dessas diferenciações aí que têm surgido na igreja pós-Concílio Vaticano II. Isso já havia sido denunciado pelo Frei Tiago vastamente, e muito antes do Vaticano II, que acontece na década de 60, tem um livro de 1910, que esse catatal aqui tem umas 700 páginas, mas ele é um livro alto, né? Então, do Delassier, né, o Delassus, eu não sei como dizer o sobrenome dele, A Conjuração Anticristã. E qual que é a crítica central desse catatal aqui? Ele faz uma crítica ao modernismo, à maçonaria e ao protestantismo que entravam dentro da Igreja Católica. Então, você tem que entender que, muito antes de Vaticano II, inclusive já é uma crise da Igreja contínua, e por isso que a Igreja teve dois cismas muito importantes, um em 1054 e outro em 1517, dividindo, né, esse corpo de Cristo para ter outras visões, né, dentro do que seria a fé cristã, né? E hoje um cristão, ser chamado de cristão, é uma coisa aberta, né? Se é cristão, pô, o cara pode ser luterano, o cara pode ser católico, ele pode ser inclusive da Assembleia de Deus, sei lá, de qualquer coisa, ou pode ser ortodoxo, pode ser católico, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando dos cismas dentro da própria Igreja Católica, certo? Então, é muito importante que a gente tenha aqui como princípio o seguinte: a denúncia do Frei Tiago, que seria feita aqui numa live de maneira mais aprofundada, e você pode olhar um outro conteúdo, uma live que eu já fiz com ele aqui no canal, é falar sobre a infiltração dentro da igreja, e aqui na crítica do Monsenhor Delassier, ele fala da maçonaria, do modernismo, de forças revolucionárias em geral, e hoje o Frei Tiago fala dessas mesmas infiltrações no modernismo, na corrupção interna, no que ele mesmo chamou, na live que você pode assistir, de lobby gay, ou de secularismo. Ainda, crises doutrinárias, né? Então, esse relativismo, abandono da fé, essa própria liturgia reformada, né? Que o Vitão denunciou aqui falando da missa, que não poderia ser mudada. Essa doutrina mais diluída, ou seja, o padre, ele tá lá, ele toca lá a homilia, ele tá falando da missa e do nada ele começa a pedir dinheiro por causa da quermesse, ou ele começa a falar, sei lá, de qualquer outra coisa que não tenha interesse central no sacrifício de Cristo. E ainda a questão da solução, que é muito parecida nesses paralelos, né? Então, o Delassier, ele fala muito da questão da volta à tradição católica, e essa resistência intelectual e principalmente espiritual por parte dos católicos. Já o Frei Tiago, ele passa mais para os sacramentos mesmo, né? A questão da missa tridentina, um sacerdócio fiel, né? Que hoje foi muito pervertido, segundo ele mesmo. Então, essa profecia aqui desse livro, A Conjuração Anticristã, que eu digo aí, compra, tem na Amazon, tem tudo quanto é canto aí para você comprar, é uma denúncia que ecoa ainda hoje. E se os alertas feitos aqui pelo Monsenhor Henri Delassier, feitos aí há mais de um século, tivessem sido levados a sério, hoje a igreja que enfrenta essa crise moral, essa crise doutrinária, ela não escandalizaria tanto. Porque, veja só, essa coisa dessa igreja moderna, eu falo isso como um protestante, essa coisa desses padres, como é que eu posso dizer isso aqui sem nenhum tipo de cancelamento? Esses padres estranhos, esses padres estranhos, né? Que, enfim, muitos problemas, né? Tem, inclusive, um livro, né, de um cara de sobrenome Martel, que ele fala a respeito no armário do Vaticano, né, um livro a respeito disso que fala da alta cúpula da Igreja Católica tendo esses problemas, tanto de acobertar abuso por parte desses sacerdotes com crianças, com adolescentes, quanto lá dentro ser uma loucura, né? Eles terem envolvimento contínuo, enfim, não quero entrar muito nesse mérito porque eu não posso fazer uma denúncia mais aprofundada. Mas veja, esse decaimento da igreja,
essa nova comunidade que tem surgido no lugar do que era a Igreja Católica não é um problema apenas para os católicos, é um problema para a fé cristã como um todo, porque escandaliza as pessoas. Veja, quando a justiça comum, a justiça, sei lá, um tribunal, um juiz, um desembargador, tem que correr atrás de denúncias que aconteceram dentro da igreja, sendo que a igreja é uma instituição que tem governança própria para tirar essas pessoas, inclusive para puni-las, tanto do ponto de vista espiritual, né, de excomunhão dessas pessoas do corpo de Cristo, quanto puni-las de fato, né, como sempre foi feito pela igreja. E ela não o faz, isso abre uma margem ruim, né, para a sociedade. E veja, aqui no Brasil a gente teve um caso, há pouco tempo atrás, isso inclusive foi comentado no grupo do Telegram por uma pessoa, de um garoto que foi morto aí no início dos anos 2000, dentro de uma dessas igrejas grandes, neopentecostais, a denúncia do Lucas Terra. E, veja, não deu nada para o cara. Não deu nada para os envolvidos na situação como um todo. A igreja se eximiu da culpa, né? E veja, quantos casos de crianças que passaram por problemas parecidos dentro da igreja católica e que não tiveram esse auxílio, essa punição, essa justiça, que inclusive é caritativa para com essas pessoas. Então, a igreja, que é o corpo de Cristo na Terra, lembremos, Cristo disse o seguinte: olha, se vocês não excederem em muito a justiça dos ímpios, vocês estão aqui de bobeira. Nós temos que exceder em muito. Então, ainda que surja esse tipo de coisas no corpo da igreja, no corpo de Cristo, é inevitável que o escândalo apareça. Veja, quem denunciou Cristo e vendeu ele por 40 moedas de prata foi um discípulo, foi um dos apóstolos, Judas Iscariotes. Jesus, ele não tinha uma unção espiritual para todos os outros 12, os outros 11, e para ele era algo diferente. Não, ele recebeu mesmo. Ele expulsou demônios, ele pregou em nome de Cristo, pregou em nome do reino dos céus, ele fez tudo que todos os outros fizeram. Só que nele entrou o diabo, e aí nisso ele denunciou, né, a Cristo, o vendeu, né? Então, se a nossa justiça não excede por muito a justiça dos ímpios, então nós estamos aqui à toa. Né? Isso foi dito pelo próprio Senhor, eu estou parafraseando, obviamente. Mas essa denúncia que a gente vai fazer aqui é muito importante, e eu gostaria que você que é católico não ficasse escandalizado com o que a gente vai falar por aqui. Porque vai ser uma questão que a gente vai falar a respeito de coisas que podem doer, e se doer, talvez é porque seja verdade, não é, Vitão? Bom, bem isso aí. Esse comentário que você fez a respeito das crianças, ele se estende até mesmo a esse Papa Leão XIV. Ele existe assim, é um assunto fácil de você encontrar na internet. Durante o período que ele ficou no Peru ali, né, como chefão ali, mesma coisa, abafou vários escândalos desses. Vários, abafou, assim, tanto que assim, a frustração dos pais é até noticiada. E então, assim, eu acho assim que o ponto central é perceber que essas pessoas que estão vestidas com essa autoridade toda que elas fingem ter, no fundo é só um teatro mesmo. Assim, a gente está passando por, eu acredito, né, recentemente, ontem eu estava conversando com um amigo meu americano, né, e estava trocando ideia sobre esse assunto mesmo. Mas, assim, a gente troca ideia bastante também sobre política internacional e tal, e assim, é impressionante como a gente está a um tris de viver o comunismo no mundo inteiro. Assim, a um tris. É uma coisa assim, eu já acredito que os nossos governos mesmo já são comunistas em um grau ou outro. O que eu estou dizendo é que agora vai se tornar um negócio assim, mais insano ainda. Né? Eu tenho essa impressão. E é aquela coisa. Vai parecer loucura que eu vou falar aqui agora, mas eu já vou voltar ao assunto central. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. João Paulo II, a meu ver, fez parte da fraude da perestroika. Então, assim, João Paulo II foi uma das peças centrais no fim da União Soviética para dar a impressão de que a União Soviética e o comunismo acabaram devido à devoção mariana, que ele tanto apelou. E o que acontece? Esse homem, ao mesmo tempo que estava fazendo isso, ele estava colaborando com os comunistas
E, além disso, ele utilizou de uma devoção mariana para diluir a ortodoxia católica. Muitos dos ensinamentos de João Paulo II são contraditórios ao que ensina a Santa Igreja pré-Vaticano II. É uma coisa assim, é absurdo de você ver. Eu posso dar vários exemplos aqui, mas eu vou continuar esse assunto. Eu preciso terminar minha linha de raciocínio, senão minha cabeça tem dano cerebral e eu vou esquecer do que eu estava falando antes, há 10 segundos atrás. Esse Papa, com essa situação que eu expliquei agora há pouco, nós estamos vivendo, que estamos a um triz do comunismo, eu acredito que esse Papa, ele vai dar assim um tiro de misericórdia na humanidade mesmo e nos entregar totalmente a essas pessoas. Porque ele vai ser um João Paulo III, na minha visão. De que é provável que ele participe agora, como já está sendo noticiado, de que ele está como um grande intermediador aí da política internacional. Então, assim, entre a Rússia e a Ucrânia. E eu acredito, assim, né, que vai haver uma espécie de traição, né, entre a Rússia e os Estados Unidos, porque o Trump mesmo já está falando que, Putin maravilhoso, nós vamos fazer um grande negócio juntos e a Rússia vai ser muito grande também, potencial infinito de crescimento. Ele escreveu isso ontem na Truth Social, na rede social dele. E, assim, eu acredito que vai haver uma espécie de traição. Essa traição vai ser um teatro. E aí vai entrar os Estados Unidos como um grande defensor do Ocidente e esse Papa novo contra o grande dragão vermelho. E a vitória que virá será uma vitória totalmente falsa, vai ser uma coisa como nós já estamos vivendo, um mundo totalmente invertido mesmo. E assim, vai ser o início de fato como diz o Lula, do presidente Lula, do grosso, entendeu? Assim, agora vai entrar o grosso mesmo, entendeu? Vai ser nessa pegada. Porque João Paulo II desarma espiritualmente e intelectualmente muitos católicos contra a ameaça real do comunismo. Porque ao mesmo tempo que você tem esse homem falando que o comunismo acabou, você tem os desertores dizendo, não acabou nada, eles estão se organizando, eles são safados esses caras aí, entendeu? Eles estão tirando mesmo. E assim, me parece que a gente vai ficar totalmente exposto a essa ameaça e vai ser assim, uma coisa meio fim dos tempos mesmo, assim, ó, já era mesmo, o negócio tá pra virada mesmo, e é uma coisa fraudulenta a esse nível. E, assim, agora, assim, vamos, apresentação de 26 minutos aí, a gente apresentando já esse assunto, já entramos, na verdade, né? Já entramos, já estamos falando profundamente até do assunto, e assim, até um outro comentário, Gabriel, perdão, cortei você ia falar algo, né? Mas assim, até outro comentário a respeito do Leão 14, é exatamente isso que você apontou, essa questão das pessoas, que maravilha, agora o Papa é conservador, meu, você, meu filho, se toca, entendeu? Aí eu aprendi isso aí com o Frei Thiago, a gente é católico, né? Não tem não, cara, não, você é um católico de centro, entendeu? Você é um católico fiado da gaita, você o que é? Não, entendeu? Eu sou tradicionalista, pós-modernista, louco hermenêutico. Aí eu falei assim, mas o que é isso, meu pai amado, entendeu? Você é católico ou não é, porra? Entendeu? É um negócio que eu, quando eu entendi a literalidade disso, eu falei assim, eu falei assim, Deus é assim mesmo, né? O quente tá quente e o frio tá frio. Olha que coisa louca. Né? E assim... Porque não, nunca foi assim, cara. Porque nunca foi assim. Veja só. No grupo de Cristo, eu tô falando ali entre os apóstolos, os principais. Eu nem falo dos fiéis daquela igreja que Cristo construiu, né? E entrega ali aos apóstolos. Eu tô falando no grupo dos 12. Era um grupo longe de ser homogêneo. Veja, Mateus era um publicano. O que era um publicano da época? Trazendo aqui a valor presente. Era o cara lá concursado da Receita Federal. É isso, ele coletava imposto da galera. O aeroporto, né? Isso. O aeroporto, você tá entrando aqui no país, você não declarou esse relógio, se lascou, vai ter que pagar imposto agora. O que era Judas, né? Judas Zelote. Judas Zelote era do grupo dos Zelotes, um grupo de revolucionários. Assim como Judas Iscariotes, que era um sicário, que fazia assassinatos políticos para conquistar o fim do domínio romano naquela região. E Cristo
somente Cristo chamou esses caras tão diferentes. Todos eles morreram, tá? Os 12 apóstolos morreram, só um morreu de uma maneira mais tranquila na velhice. Todos os outros morreram de maneira trágica pelo evangelho, né? Fora, obviamente, Judas Iscariotes, né? Mas todos os outros morreram em função do evangelho. Pessoas tão diferentes, né? Então, veja, você simplesmente dizer não, agora a gente tem um papa linha dura e o último papa era um papa progressista. Veja só, meu amigo, não tem como. Desde o início não foi assim. Quando Cristo institui ali aquele corpo, né, de igreja com aquelas 12 pessoas, que vai crescendo, vai batizando pessoas, vai expulsando demônios, vai pregando a palavra, indo adiante, existiam pessoas extremamente diferentes que simplesmente recebiam a fé, independente das suas linhas ideológicas, da visão que elas tinham da vida. Então, o que me causa estranheza, na verdade, olhando para essa nova comunidade, é pensar que a galera não. Então, quer dizer que se eu for na missa tridentina, que 2 horas depois está rolando uma missa de um padre da teologia da libertação, não, eu tô tranquilo. Você vê, é uma experiência muito individualista da fé cristã. Quando, na verdade, nunca foi assim. É protestante, pô. Aí que é o mérito. Aí que é o mérito. É nisso que eu vou entrar. Por quê? A partir do Concílio Vaticano II, após Paulo VI, a Igreja Católica começa a importar práticas típicas do protestantismo, especialmente das igrejas pentecostais. Então, quem é católico e fica criticando aí o Chabradal, igual o Vitão fez, veja, entre numa missa carismática hoje para você ver o que está rolando por lá. Não é? Desculpa cortar você, Gabriel. Não, é isso. Que é o padre mais famoso do Brasil. Ele é o padre mais famoso do Brasil hoje, né? Depois do padre Marcelo Rossi, que hoje já não tem tanta projeção assim na mídia, hoje o Frei Gilson é o padre mais famoso do Brasil. E a mesma coisa é culto voltado para o homem, na experiência, no emocional, mãozinha pro alto, igualzinho, tá? Focado na assembleia e não no sacrifício de Cristo. Essa linguagem espontânea, simplificada, acessível, né? Segue o estilo dos cultos evangélicos. Os louvores que cantam na igreja, os instrumentos, são modernos, no lugar daquele canto gregoriano, da música sacra tradicional, que te aponta o tempo inteiro para o sacrifício de Cristo. A igreja, a construção da igreja, aponta para o sacrifício de Cristo. E essa questão também da participação dos leigos, né? Que, veja só você catolicão aí, você que é tradicionalista, esse molde é o molde do sacerdócio universal defendido por Lutero. E qual é a ironia em tudo isso? A igreja que você vai hoje é a igreja que transformou e condenou Lutero por séculos, chamou ele inclusive de anátema. Tem declaração, tem bula papal chamando Lutero de anátema. Eu não estou colocando palavra na boca de ninguém. Hoje, essa mesma igreja reproduz todas as formas de culto, reproduz o estilo de linguagem, reproduz a eclesiologia cristã protestante. Então, tudo isso, uma igreja protestante com uma casca católica tradicionalista, aqueles tempos góticos ou neogóticos, você tem tudo bonitinho ali, parece, tem aparência de católico, mas no final do dia, meu amigo, você vai para uma igreja parecida com a igreja do Chabradal, que abriu lá numa garagem e tá colocando o microfone na boca do pastor Miguelzinho. Pois é. Sinto muito, cara. Se eu tô dando essa notícia para você e você não percebeu antes de mim, de repente é você que tá atrasado. Esse seu comentário final vai do que o Frei Tiago disse na última conferência, que as pessoas têm olhos, mas não enxergam, né? Elas não conseguem. E eu acho que é esse encantamento burguês mesmo, com essas ilusões das aparências, né? De que o fulano é papa, o fulano é não sei o quê, o fulano olha só como ele tá vestido, e tem uma cara assim. Eu sendo bem sincero a todos, né? Eu sou uma pessoa muito cínica, muitas vezes. E é um jeito que é uma autodefesa, né, cara? Porque hoje em dia é só loucura, porra, né? Hoje em dia chega lá um negão de vestido, 2 metros de altura, a peruca da Mariah Carey,
Fala assim, me chama de Joana. Aí você fala, ô, que isso, meu, sabe? E aí o cara vai fazer xixi no mictório do seu lado, assim, ele balançando ali, até o ar muda, assim. Você fala, oi, e o cara, não, eu sou uma fêmea alada, entendeu? Falou, não é não, entendeu? Você não caiu do céu, minha amada, entendeu? Eu posso até ser empático, assim, do tipo, você tá bom aí, o homossexual aí, tá bom, é o negão ali. Mas, porra, a questão é a imposição da loucura ali como realidade mesmo, né? Enfim, né? Essa nunca é a questão da personalidade da pessoa, é a questão dessa imposição do tipo, você tem que aceitar aquilo que eu acho, né? Enfim, para ser bem sincero, né? Foi para mim a ficha caiu quando foi na pandemia mesmo, né? Eu não gosto dessa palavra, né? Fraudemia. Ali na fraudemia mesmo, o negócio caiu para mim a ficha assim, foi assim, não, cara, tem algo muito errado aqui. Eu tava numa missa, né, quando caiu a ficha, né? E já tinha bastante vídeos do Frei Thiago para assistir mais tarde. Aí quando eu vi lá o primeiro vídeo do Frei, né? Tava lá o Frei. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos no centro do problema. A influência maçônica na igreja. Eu falei, até que enfim alguém tá falando alguma coisa? Falei, até que enfim alguém está falando algo, entendeu? Assim, então eu vou ouvir o que o senhor quer dizer. Enfim, e aí começou, né, a coisa. Aí depois eu entendi, falei assim, nossa, eu tô em maus lençóis mesmo. E foi toda assim essa questão da minha rebeldia, né? Aqui, mas tô fazendo uma confissão, né? Contando minha história. Essa questão mais da minha rebeldia foi falar uma coisa que eu ouvi uma vez do professor Afonso. Papai Noel é uma fábrica de ateu. Foi mesmo. E para mim, Papai Noel também fez parte dessa história. Mas mais importante ainda foi o que eu aprendi numa escola que se dizia católica. Entendeu? Então, assim, né? Eu estudei no começo da minha vida no colégio chamado Luísa de Marilac. E aí, cara, eu fiz catequese lá, não lembro de nada. Na catequese eu dizia que era judeu. Eu falava mesmo, não, eu sou judeu, isso aqui, eu não posso fazer catequese. E eu meti um louco, assim, sem parar e tal. Fiz aquilo aí totalmente obrigado. E não entendia nada, assim. E todas aquelas aulas de educação religiosa era só para aprender ecumenismo e assim, a escola era assim, você aprende ecumenismo, que ai, todo mundo é bonzinho e nós é católico e lá tem os hindu, ai, coisa linda, maravilhosa. E campanha da fraternidade, entendeu? Vários pôsteres assim, pedindo doações, claro, assim, sempre o dinheiro. E eu achava aquilo aí tudo muito ridículo, tudo muito estranho. Eu falei, cara, quer saber isso aqui que vai para o espaço? E virei muito louco. Então, assim, demorei muito tempo para entender, assim. Foi mais pro Olavo mesmo. O Olavo deu um pontapé na minha bunda, assim, daí eu falei, tá, é isso aqui. E depois que o Frei Thiago mesmo, ele veio e começou a ensinar várias coisas que eu falei assim, nunca ouvi um padre falar isso. Olha que coisa formidável. E aí tem gente que vai ouvir isso aí, principalmente de católicos, e vão falar, ai, tá vendo como é uma seita? Tá vendo? Sabe, não é uma seita. É só do tipo assim, você ouve a verdade, você ouve lá, você tá ensinando a doutrina católica. Aí você assim, tá, é bem fácil de entender. Não é uma coisa assim, maluca nem nada. Claro, muitas coisas são um mistério, né? A gente fica assim, tá, finge que entendi. Mas só de você aceitar aquilo como verdade, né? Já, enfim. A coisa é assim, né? Agora, para voltar ao Vaticano II, assim, né? Vamos aqui elencar, Gabriel, 10 pontos. Aqui, desculpa aqui, tô tomando a palavra, né, cara? Vou discursar. Fique em paz. Mais que você, cara, nesse episódio, perdão, desculpa mesmo. Mas, enfim, aqui a gente Tá. vai elencar 10 mudanças, né? Sim, são 10 contradições das mais evidentes, né? Pré e pós-Vaticano II. Beleza? Então, assim, a primeira delas é a questão da exclusividade da salvação fora da Igreja Católica, na Igreja Católica, perdão. Ou seja, pré-Vaticano II, a Igreja acreditava que fora da Igreja não tem salvação. E no pós-Vaticano II, há uma inclusividade. Então, assim, reconhece, né, que elementos de verdade e santificação em outras religiões. Ponto importante. Ponto importante. Vê na tela, ó. Quem é esse homem de branco aí? O pessoal que é mais velho lembra do Karol Wojtyla, né? João Paulo II. Veja só o que o Vitão comentou, como isso é importante, ó. Em fevereiro de 93, esse Papa, o João Paulo II, foi ao Benin. Benin é uma dos diversos países ali na África, fica perto do Togo ali. E ali ele tem uma conferência, né, um encontro com feiticeiros voodoo, que é essa imagem que você está vendo aqui na tela, né?
E, entre diversas coisas que ele disse, eu vou citar literalmente para que você pesquise depois. A igreja, qual igreja? A que ele é o vicário, deseja estabelecer relações positivas e construtivas com grupos humanos de diferentes crenças com vistas ao enriquecimento mútuo. Veja só, até aqui, né, pontos de vista, tal, construção, parece mais uma noção ali de comércio, né? Mas aí a questão segue. O Concílio Vaticano II reconheceu que, nas diferentes tradições religiosas, há verdade e bem, sementes do verbo. Veja, o que é sementes do verbo aqui? João 1, né? É o Logos, que é Cristo. Eis que o verbo se tornou carne, lá, você pode ler lá, Evangelho de João, primeiro capítulo, tá? Então, nas diferentes tradições religiosas, a verdade, bem e sementes do verbo. É como se Jesus, na sua infinita sabedoria de Deus, ele tivesse deixado pistas, sementinhas de feijão ao longo de todas as religiões pelo mundo. Veja só. E aí segue. É legítimo agradecer aos ancestrais do dito rito voodoo que transmitiram o sentido do sagrado, a fé em um Deus único e bom, o gosto pela celebração e a estima pela vida moral e a harmonia na sociedade. Veja só, tudo que ele fala a respeito de ordem, comércio, leis, harmonia, cooperação entre os seres humanos, é uma coisa que qualquer chefe de Estado pode dizer. Isso é normal, tá bom? Eu posso dizer, poxa, é bom que, independente da religião do meu vizinho, nós possamos cooperar, porque nós precisamos uns dos outros. Veja, se de repente no lugar onde eu moro pegar fogo, eu espero que o meu vizinho de porta não me pisoteie, nem pisoteie minha esposa, nem ninguém da minha família, se a gente precisar sair daqui. Há cooperação entre as pessoas, comércio, diálogo, respeito, isso é normal. O que o Papa, que é uma autoridade infalível de fé, diz aqui nessa declaração, é dizer que Jesus ele deixou pistas, né? Ele deixou mistérios pelo mundo, e aí significa que um sacerdote da religião voodoo ou de qualquer outra religião que exista pelo mundo tem sabedoria do Logos, e isso é válido para a doutrina cristã. Então isso aqui é muito grave, é uma coisa assim profunda. E a denúncia que o Vitão disse, olha, não há salvação além dessa fé, além dessa igreja que foi estabelecida, igreja, né? Então, aqui, de repente, o João Paulo II ele não leu essa parte aí, viu, Vitão? E imagina você acreditar, você chega lá, acredita nessa palhaçada, vê lá o cara do voodoo tomando sopa de tatu com pó de osso, sabe, de defunto. Fala, porra, mano, o que eu vou aprender com essa bosta, sabe? Qualquer papa, assim, do passado que fosse lá, ia chegar, assim, nas primeiras 3 horas ia falar, meu, eles estão estuprando as cabritas, a gente precisa fazer alguma coisa, salve esses bichinhos aí, porra, agora, entendeu? Se alguém entrar lá, né? No mínimo isso, é uma coisa assim, né? Se o cara for, é um escândalo completo esse negócio, porra. Então, assim, você vê, já do primeiro tema, né, assim, muito importante a observação do Gabriel, então foi essa questão da exclusividade da salvação fora da Igreja Católica. Ou seja, pós-Vaticano II, se aceita, né? É possível, sim, se salvar fora da Igreja Católica, né? E antes, não, era uma coisa muito exclusiva, não. Se você não é da Igreja Católica, se você não é católico, você tá em maus lençóis aí, cara. O segundo ponto que a gente entra é a rejeição completa, total, 100% do ecumenismo. Então, assim, pré-Vaticano II, havia a proibição, aqui a gente vai colocar de maneira muito resumida, né, mas a gente vai compartilhar, como eu já avisei, só relembrando vocês, no primeiro link, canal Muito Além da Imaginação, vai ter o link aí na bio, vocês clicam, vai ter esses documentos aqui, com essas citações, com o nome, enfim, tudo aqui para vocês lerem, beleza? A rejeição do ecumenismo. Então, assim,
não tinha essa de cooperar com outras religiões. Ah, eu coopero aqui com o pastor e vem o cara aqui, o Buda, e vem não sei o quê, e blá blá blá, e chega sabe, o imã tá aqui junto comigo também, meu parça. Não existe isso. E tô indo lá visitar o Gabriel no culto dele, e depois eu vou lá, Shalom Salam Aleikum, e não existe esse negócio. Né? E assim, depois é a integração, né? Então, assim, não, ó, tem que ter, vou até ler aqui, né? É o incentivo ao diálogo interreligioso. Né, e participação de eventos ecumênicos. Então, lá, vai todo mundo para Abu Dhabi, lá naquela casa abraâmica. Ai, que coisa maravilhosa. Entendeu? Primeiro, assim, que aquele lugar, vou falar assim, tiver ouvido uma autoridade aqui. Bicho, nunca vá para lá. Entendeu? Porque se aquela porra deve estar cheio de grampo. Esse é o primeiro lugar, esse é o primeiro ponto, tá cheio de grampo. Mano, pelo amor de Deus, entendeu? Ai, que nem lá. Ai, eu vou me confessar na igreja ortodoxa. Dependendo de onde você tiver, filhão, você vai falar com a gente da KGB. Entendeu? E o cara tá lá com um gravador, sabe, o seu celular gravando também. Então tá, o Mark Zuckerberg, tá todo mundo ouvindo, entendeu? O Zuckerberg, a KGB e tal, é um negócio assim, é hoje. Né? E assim, tanto que eu acho assim que a maioria das pessoas, esse aqui um parênteses, tá? O anticristo vai também expor muitas pessoas assim, né? E fazer chantagens mesmo, né? Do tipo assim, olha você aqui se masturbando, tá? Eu acessei sua webcam, olha só o rosto aqui. E aí mostra lá o pornô que você estava vendo na tela, uma coisa assim, entendeu? A pouca vergonha. Então é aquilo. A confissão, assim, desde sempre na história, né? Algumas confissões serviram aí, o cara meteu o migué, né? Você teve padre que morreu, foi, não vou falar nada, e sofreu o martírio, mas alguns outros nem era padre, né? Era um agente safado mesmo, tava lá, né? Sacaneando o outro. A coisa assim, perdão pelo parênteses aí. O terceiro ponto, então, assim, a gente elencou dois: exclusividade da salvação e a questão do ecumenismo. O terceiro ponto é a missa em latim. Então, assim, aqui vai na abertura do programa, que a gente disse, a alteração do missal. Então, assim, antes, a missa, não só a natureza tinha a sua natureza de sacrifício, mas a questão também de ser rezada em latim e de costas, né? Então, para quem já foi na missa tradicional, vê lá que o padre fica de costas mesmo, né? Aquela coisa assim, nossa, me senti meio excluído, né? O pessoal hoje em dia é meio assim, né? E depois do Vaticano II virou o que a gente vê hoje, né? Sabe, você chega lá na paróquia, lá, até aquelas velhas desafinadas lá no teclado, e, nossa, é uma coisa assim que fala, minha senhora, olha, eu sei que aquele violão desafinado, né, tocando bateria, tem instrumento moderno. Já. Tenho certeza que a senhora tem outros dons, fritar bolinho, alguma coisa, se organizar aqui o negócio, sou uma ótima, excelente secretária, deve ter algo foda que a senhora sabe fazer, mas cantar não tá com isso, né? Você vê, nem a misericórdia as pessoas têm mais hoje em dia, né, de chegar e falar a real, né, falar assim, pelo amor de Deus, sabe, assim, implicamos ao senhor que pare, né, nesse nível, né, algumas pessoas, eu cantando sou assim, mas, enfim, agora, quarta coisa, muito importante, né, assim, isso acho que foi São Pio IX ou São Pio X, eu sempre confundo, entendeu, eu devo ter eu tenho lesão mental por causa do meu estilo de vida, então me perdoe aí, mas São Pio IX ou São Pio X, até escreve contra mesmo assim o modernismo, dizendo assim, olha, o modernismo ele é a soma de todas as heresias. Então, assim, olha que constatação assim muito profunda e densa, né? Olha, é uma coisa assim doida, né? Até Gabriel, até vou até repetir isso aí, né? Você já ouviu tantas vezes isso? Você fala assim, pô, Vitor, repete toda hora. Eu tava uma facada ali qualquer hora. Mas enfim, para quem nunca ouviu, o que eu acho é o seguinte, né? Eu acredito assim, essa é uma conclusão que eu tive, tá na minha cabeça. Bom, São Pio IX diz aí que o modernismo é a soma de todas as heresias. Então, assim, será que a marca da besta, uma especulação, será que a marca da besta não vai ser o ápice do modernismo? Não vai ocorrer no ápice do modernismo, né? Então, assim, eu acho provável, né? É uma coisa assim, sei lá, pelo menos as palavras são bonitas, entendeu? Assim, eu achei bonito o pensamento, né? Daí resolvi compartilhar. Mas, enfim, pós-Vaticano II, nós temos aqui, né, a adaptação da igreja às realidades contemporâneas. Então, é aquilo, né? Vocês estão percebendo que a contradição é evidente. É uma coisa assim, olha, um está dizendo... Esse é o que o Frei Tiago diz, é o seguinte, né? Que isso é ilógico com o que Deus disse. Se Deus deu a chave para Pedro, para ele poder abrir e fechar para sempre,
E além disso, ele reza para que a fé de Pedro e de seus sucessores nunca falhasse. Então, você não concorda assim que, olha, essa é uma decisão, por exemplo, assim, da salvação, primeiro item, a salvação fora da Igreja Católica. Essa é uma decisão de fé, não é verdade também? De que, olha, a leitura correta que o Papa falando ex cátedra, o Papa falando de seu trono, está afirmando, ó, não há salvação fora da Igreja Católica. E o pós-Vaticano II já não diz mais isso. É uma coisa assim, não, isso aí não tem nada a ver. Então, cara, é uma coisa assim, ó, não, pera, ou tá quente ou tá frio. Ou é A, ou é não A, entendeu? É uma coisa lógica, né? Eu acho isso algo assim formidável, falando de verdade mesmo, assim, a cegueira das pessoas, de que até o Frei Tiago disse isso para alguns protestantes, não vários, mas alguns protestantes, né? Que vocês me parece que estão entendendo melhor do que os católicos, que você de fato tem um problema aqui, sabe? Essa que, e assim, é uma coisa assim que até aprendi colável mesmo, né? Assim, a gente às vezes o problema nos paralisa, mas é aquela coisa, a gente tá paralisado, mas tem que encarar o problema mesmo. Assim, nossa, cara, esse monstro é enorme, hein, pô. Né? Mas você vê ali o negócio assim, cara, não fica de olho fechado ali. Enfim, como muita gente faz, como o Gabriel falou, não, tá bom, entendi, mas eu vou na missa amanhã, tá, tchau. Então, assim, pô, enfim, dá um tempinho, né, pô, né? Aqui eu tô aqui, Gabriel, eu tô discursando, né? Não, fique em paz, cara. A questão é, cara, assim, Estamos no os quinto item, pontos tá? Você falou o centrais. documento? Você Não, pode ler não, não, também. não. Você pode resumir Fique com em ele. paz, fique em paz. É que assim, né? Qual que é a questão que a gente está denunciando aqui, né? E por isso que tem tanta emoção em tudo isso. Essa igreja pré e pós Paulo VI é outra parada, é uma outra história, né? Porque qual que é um dos princípios da fé católica, né? Veja só, a igreja católica, a igreja romana, né, católica, que é chamada de una, inclusive pelos seus próprios sacerdotes, né? E hoje ela já não é uma igreja mais una, esse é o nosso diagnóstico aqui, inclusive. E não é a única igreja apostólica, porque houve um cisma, né, em 1054, é bom lembrar, o cisma do Oriente e tal, justamente pela negação da figura do Papa. Né? Então, ali o que acontece em 1054, e existe essa igreja do Oriente, a igreja do Ocidente, já há uma negação ali daquele centro da autoridade papal, né? Essa rejeição a esse primado universal. E veja, a igreja de hoje, que é uma igreja sinodal, que foi proposta por Francisco, que morreu há pouco tempo atrás, vai em qual direção, Vitão? Qual que é o caminho que essa unidade toma, né? Porque assim, ó, unidade, tá bom, ela é una ou ela é fragmentada? Porque essa igreja que tem mudado e que caminha para essa linha sinodal, né, um novo paradigma de comunidade, vai andar no caminho que hoje já está, nesse pluralismo doutrinário. Né? Ou seja, você tem bispo e padre ensinando uma coisa em uma comunidade, e eu não estou falando de países diferentes, eu não estou falando de cidades diferentes, eu estou falando dentro da mesma igreja. Dentro da mesma igreja. Você vai lá assistir a sua missa tridentina, se ainda tem alguma aí, né? Porque todo mundo já tentou tirar, né, todas as missas tridentinas, mas ainda algumas comunidades fazem, né? Você tá lá assistindo, dali 2, 3 horas que vai ter uma nova missa, é uma missa, cara, teologia da libertação, todo mundo batendo palminha, levantando a mão pro alto, ó, dentro da mesma igreja. Então, ao que isso aponta? Que, cara, já fragmentou a parada. Por mais que você chame isso de diversidade, isso é uma outra comunidade. São outros esteios teológicos, ensinamentos, doutrinas diferentes, dentro da mesma comunidade, do mesmo prédio, vamos colocar assim, de maneira mais simples para que você compreenda. Esse próprio Papa Leão, né? Olha que interessante, né? Você falou da questão sinodal, né? Então, assim, só antes de continuar esse comentário, até agora falamos de 5 itens, viu? Tá, só para lembrar: exclusividade da salvação, a rejeição do ecumenismo,
a questão da missa, né, ter sido totalmente alterada, a condenação ao modernismo, e agora a gente está indo, né, para o quinto item, mas antes do quinto item, comentar sobre essa questão do sínodo. Primeiro, há pouco tempo atrás saiu ali uma notícia no Vaticano, lá no site do Vaticano, que estava rolando mesmo essas conversas aí, da igreja fazer a transição para uma igreja sinodal, e de que um ano, assim, meta que eles têm lá é 2028, para acontecer esse negócio mesmo, né? E olha que interessante, né? Primeiro, Papa Leão XIV ocupava a posição da nomeação de bispos, né? Então ele passou de José Genuíno, entendeu, para presidente Lula, entendeu? É isso que ele passou, né? Mas foi o mesmo homem que ocupou a posição, né? Essa é a minha visão, né? E eu penso assim, né, Gabriel, que além disso, né, tem uma outra questão que o Frei Tiago denunciou recentemente sobre o conclave dele, que Bento XVI havia colocado que o limite de membros, né, de cardeais para fazer um conclave era de 120. Aí desse aí já foi um número bom, 133. É bem interessante esse número aí, né? Foram 133 cardeais que decidiram aí, né, a entrada de Leão XIV. Então, aquela coisa, né? Já defecaram pro Bento XVI, né? Você cagaram para ele aí, tá bom, fica aí, velho, fala o que quiser, né? Não é? É bem por esse lado mesmo. Mas aquilo, né? Vai apresentar, claro, vai aparecer alguém nos comentários falando assim, não, vocês têm que entender, sabe? Pois é, né? Nossa, a gente tem que entender, que coisa, ignorado. Enfim, eu acho assim impressionante, né? Eu acredito que o Leão XIV, justamente já por ter ocupado essa posição e essa decisão de Francisco, né, de transformar mesmo ali, Francisco estava vivo ainda, né, quando saiu essa notícia dessa meta de 2028, vai continuar, entendeu? Continua aí e já era, e vamos que vamos, é isso, né? Enfim, vamos continuar aqui, né, com essas contradições, e vai continuar, tem mais coisa a dizer, eu tenho mais coisa do que além das contradições, tá, a dizer, né? Mas só as contradições, você vê, já está sendo um tema enorme. O quinto ponto é a condenação da liberdade religiosa. Aqui vai na questão do ecumenismo também, né? Mas havia uma condenação explícita à liberdade religiosa pela igreja. E agora, naquele documento, né, pós-Vaticano II, Dignitatis Humanae, eu não sei falar latim, né? O cara analfabeto é uma praga. É a defesa da liberdade religiosa. Então, assim, se reconhece que não, as pessoas têm direito a seguir a própria consciência. Então tá certo, né? Assim, geralmente o que eu aprendi assim do cristianismo e que nossa, foi assim, pô, meu, foi assim, isso é a pior parte. É essa questão de você não seguir sua consciência. Tipo assim, muitas vezes melhor não, pô, né? Você vai estar muito mal, pô. E aí, não, aí você vê que pós-Vaticano II, não, que besteira, siga a sua consciência. Eu falo, não, pô, pera lá, eu, assim, eu não aprendi assim. Enfim, né? Olha que coisa, porra, magnífica. É um problema. E olha, vou aqui fazer um outro parênteses, né? Nossa, é o podcast dos parênteses, né? Enfim, é assim que o pessoal gosta. E quem não gostar também, vai, tô nem aí. Mas eu acredito que vai haver um grande apagão ainda no mundo. Porque o que eu tô lendo foi um estudo que eu fiz, primeiramente, via ChatGPT, pô. Então, assim, se você sabe pesquisar no robô, você pega lá, você pega essas nuances, você consegue fazer e tabelar essas coisas. É nesse ponto, pô. E entende que tem que usar essas ferramentas aí de linguagem. Então eu acho que vai haver um grande apagão, porque você não pode ter evidentes essas contradições. Quando uma pessoa perguntar, Grok, isso é verdade? Ele tem que mandar, não. É sim, entendeu? Não pode haver nenhuma contradição e nem acesso a essas informações. Porque o robô está acessando essa informação e me dando a contradição. O robô percebeu, falou assim, não, aqui, ó, isso aqui tá estranho mesmo. Então, assim, o robô não pode nem acessar essa contradição. Então tem que haver um apagão para sumir esse negócio da internet e ficar só a narrativa, né? O sexto ponto, né? Isso aqui, nossa, isso aqui tem gente que vai pirar, né? Que é a mesma coisa também quando eu vejo o pessoal, shalom, não sei o que, eu falo, não, mano, o cara falando sério, né? Se o cara nem é judeu e manda um shalom, eu falo, mano, vai, entendeu? A gente fala isso tirando onda, né? Assim, ó, rejeição do judaísmo como religião válida, é o sexto ponto. Então, assim, a igreja pré-Vaticano II fazia uma acusação contra os judeus de deicídio
e necessidade de conversão. Falou assim, não. Falou assim, olha, os verdadeiros judeus, eles já se converteram. Eles são católicos. Falou assim, vocês aí vocês estão incorrendo em erro, pô. Né? Vocês não estão reconhecendo o Messias. Então, assim, não é para reconhecer esses caras como, ai, nossa, eles guardam as tradições. Não, eles não guardam nada. É outra coisa hoje em dia. É totalmente diferente. E a Igreja pós-Vaticano II reconhece a posição da direita brasileira e direita do mundo inteiro, que é valorização das raízes judaicas, do cristianismo e a rejeição do antissemitismo. E assim, a gente sabe muito bem o que significa o termo antissemita, né? É que nem ser chamado de racista, de machista, é a mesma coisa. Foi o primeiro deles a vir. Né? Alguém faz uma pergunta, nossa, isso é antissemitismo. Entendeu? Você precisa ver o que aquele comediante Sam Hyde fala, né? Ele comenta assim, né, que teve uma época que aquela ADL nos Estados Unidos cancelou esse Sam Hyde. E ele comenta lá que um dos amigos dele lá, assim, era um comediante assim, mais baixo nível. Falou que esse cara, ele não. Ele falou assim: olha, eu não vou falar mal do Sam Hyde, eu não tenho nenhuma intenção de falar mal dele, e não vou fazer nenhum comentário a respeito desse assunto que vocês estão tratando, que ele é um antissemita. E aí, assim, ele comentou que eles ofereceram o seguinte: que se você fizesse uma doação para a ADL de $5.000, né, a gente sairia da sua cola. Então, pararia de importunar você nessa questão. Então, assim, você percebe que é uma coisa que a pessoa está se utilizando de uma retórica ali para extorquir você. Entendeu? Exato. Sim, extorquir você não somente financeiramente, mas colocar você, chantagear você emocionalmente, enfim. Num cabresto. Meu merda desse negócio de racismo, sabe, todas essas bosta aí que a gente tem que sofrer hoje em dia, que é os caras, os amigos do governo lá dentro, fazendo entendeu? Esse escândalo. Ai, nossa, como eu tô escandalizada! Me dá seu patrimônio. E o pessoal compra, e o pessoal compra. Esse é o problema, Vitão. Que tipo, o que acontece? Hoje é rede social, né? Então, existem operadores do submundo. Tem gente que faz essas narrativas emplacarem. Veja, nada disso é orgânico, nada disso. Quando uma pessoa é cancelada, isso tudo, cara, passa por agência. Teve um escândalo há pouco tempo aí atrás, que foi bem comentada essa questão, eu não estou falando nenhuma novidade, né? Mas as pessoas, elas já entenderam isso, só que parece ainda que as pessoas têm medo. Ainda parece que elas têm medo real, porque elas acreditam realmente que aquele tanto de gente que tá lá no Twitter, sei lá, ou em qualquer outra rede social, falando alguma coisa a seu respeito, dizem alguma medida a verdade. Então, quer dizer, a pessoa ela não tem nem certeza de quem ela mesma é. Tipo, cara, eu não sou esses aí istas. Tipo, eu não tenho que dar nenhuma evidência contrária de todos esses istas. Pelo contrário, é você que tem que falar por que você está me acusando disso. Porque a declaração que eu dei a respeito desse tema, a respeito dessas coisas, não vai nessa direção. Você está me tirando do contexto, você está falando coisa errada a meu respeito, e inclusive é pau em você. Vou meter processo e vou te lascar se você continuar falando bobagem a meu respeito. Porque é a única ferramenta que tem, os caras já têm mídia, já tem gente, já tem 1.000 pessoas para te cancelar. Então o que você pode usar contra essas pessoas? Exato. O sistema jurídico é a única coisa que você pode retaliar ela. Porque, cara, ela tem poder midiático na mão, né? E veja, teve aí o escândalo aí de um padre, né, esses dias atrás, né, Vitão? Você viu aí por cima essa história? Numa cafeteria lá, de cancelamento, né? Isso. E tudo mais, Aí já estão comentando, o padre com lubrificante, não sei o quê. Eu falei, olha não, aí é baixo astral. Aí é baixo pois astral. é. Não, a turma entra numas coisas escrotas, né? Tipo, fala. A gente tem que começar também a imitar, aceitar lá, que nem o Olavo, a coerência diabólica mesmo. Vamos começar a inventar mentira, estelionato. Só essas coisas. Como meu curso, arrasta pra cima que eu vou te desbloquear o código aí. Cara, olha, assim, essa questão assim dos judeus, né? Se você até pensar, tem uma declaração de São Pio X, eu acho, ou São Pio XI. Você vê, eu sou uma praga, né, mano? E perdão aí a todos aí por não conseguir fazer as referências corretas, mas o São Pio X ou 11, um deles. Um deles diz assim sobre Israel, né? Fala assim, o que Vossa Santidade acha a questão dos judeus montarem lá Israel e terem lá a terra deles? Resumindo a história, minha filha, não acho nada.
entendeu? Eu só acho o seguinte, no dia seguinte nós vamos estar lá catequizando as pessoas, entendeu? Então, assim, o cara é da pá virada mesmo. Então, não tem essa de, ai, que legal, muito bacana, é a terra deles, eles ganharam aquela terra. Não, eles foram expulsos daquela terra, porra. Sabe, não é uma coisa assim, tomaram de volta, certo? É que nem uma vez eu vi, assim, isso para mim definiu minha vida nessa discussão. Sério, definiu mesmo. Eu no cursinho fazia objetivo aqui em Santana, e aí o Nogueira lá discutindo com um trouxa lá dos alunos, assim, um aluno esquerdista trouxa. Aí ele, a Palestina, Israel com a Palestina, e não sei o que, vocês estão ocupando o território legítimo. Porque se vocês se lembrarem, perdão, 2012, 2013, tava essa conversa na mídia brasileira sobre essa questão histórica entre Israel e Palestina e demonstrando ali que não, a Palestina sempre existiu ali e depois que vieram lá, Israel ocupou o lugar lá. Então, assim, olha só, né, isso aí foi até coisa do Enem, 2012, 2013, se não me engano. Né, essa questão geopolítica aí, né, histórica. E o Nogueira virou assim pro cara da Palestina e falou assim, é de vocês? Então vai lá e toma de volta. Eu falei, boa, é isso mesmo. Falei assim, agora eu gostei. Falei assim, agora eu entendi a sinceridade da coisa. Né? Sabe? Tipo assim, se resolvam aí, se explodam vidas. Né? Desse jeito, porra. Vai ficar se metendo. O Brasil morre 50 mil pessoas por ano e eu vou falar, Israel ou Palestina? Foi assim. Realmente, pro brasileirinho médio se importar é sacanagem, né, cara? Israel ou Palestina? Morre 50 mil pessoas por ano em acidente de trânsito, 50 mil pessoas em homicídios, e a preocupação número 1 do brasileiro é a seguinte: você viu lá a Virgínia na CPI das Bets? É isso, pois meu amigo. Esse é o país que você mora, cara. Isso quando o cara não tá assim, já esquizofrênico das ideias, de ver tanta notícia e fala, mano, você viu a Virgínia lá com o Netanyahu e aí o Trump colou lá e não sei o que, e você falou, calma aí, porra. Cara, isso aí você. Uma vez eu vi um meme assim, que é assim, Palestina ou Israel? Aí o cara saiu do meu país. Aí eu falei enfim, aqui, né? Já fizemos esse parênteses gigante, né? Vamos voltar à coisa, né? A gente leu 6 itens, vamos ao 7º, que é a condenação do comunismo e do socialismo. Então, assim, pré-Vaticano II, havia rejeição total de ideologias materialistas. Agora, depois do Vaticano II, você tem o diálogo com os regimes socialistas, né, na tentativa de aproximação. Uma coisa bonita. Né? Então, assim, você teve aí, a gente tem ações diplomáticas, né, durante o pontificado de João XXIII e Paulo VI, né, nisso aí. E, como eu disse também anteriormente, a questão do João Paulo II, a meu ver, a minha opinião, ser peça central da fraude da perestroika. Assim, esse homem aí, para mim, o cardeal Carol, esse aí, para mim, é muito mais perigoso que Francisco. Assim, esse aí foi uma víbora mesmo, assim, é uma coisa assim, depois que eu entendi, falei assim, não, porra, você é louco, entendeu? Esse homem aí fala manso, entendeu? Sorri, e as pessoas, ai, que lindo ele. E ele mesmo, assim, eu sou o escolhido. Fazia parte lá do messianismo polonês. Então, assim, a coisa assim, o pessoal meio assim, sei lá, meio arrogante. Vamos botar assim. E a João Paulo II, existem algumas denúncias de que ele enviava, na Polônia, quando o bispo ali na Polônia, os padres iam rezar lá na União Soviética e tinha que ir a paisana, né? Porque senão era cana no padre. E o homem mandava lá, falou assim, tá indo aí o fulano de tal e ciclano, e é isso aí, entendeu? E pegava lá, o padre chegava na fronteira e de repente, cadê o fulano de tal? Nossa, ele desapareceu. Pois é, tá no gulag lá, né? Visto se não tiver morto, né, em qualquer vala. Então, assim, e o próprio Francisco, né, recentemente, né? O Francisco não tem nem o que dizer das declarações que ele fez, que são comunistas, né, porra? Nossa, que nem lá o Evo Morales lá, né? Pra mim, se fosse um Papa mesmo real, tinha que ter virado Drácula ali naquele momento ali, empalava o cara, assim, empala o Evo Morales aí agora. Você chega, assim, um Papa sanguíneo, sabe? Meu, capaz, assim, vou mandar isso aqui pro Frei Mateus, né? Você é capaz de tomar várias broncas depois. Mas, claro. broncas não, né? Que são observações carinhosas. Né? Assim, o pai faz essas besteiras. Mas, enfim, voltando aqui, então a gente está indo para o 8º item. Tem a questão da hierarquia da igreja.
o Gabriel já comentou anteriormente também no episódio aqui, que é a questão assim, pré-Vaticano II, a autoridade está concentrada no Papa. E agora, pós-Vaticano II, você tem essa valorização dos bispos, né? E a descentralização do poder. Então, assim, colegialidade, né? Eles Exato. chamam de colegialidade, né? É justamente você descentralizar o poder nessa burocracia interna da comunidade católica. Então, mas isso é o que eu falei anteriormente. Isso vai abrir a questão do sínodo, né? Vai ser uma comunidade diferente, onde, como no Brasil, né? Um sistema semipresidencialista. Você elege alguém, mas o cara fica tão amarrado no poder, nessas brigas lá de Brasília, que aí o cara, enfim, não quer fazer nada, vai dar muito trabalho. Na verdade, ele tem outros interesses, né? E, na verdade, eles querem, né, através disso aí, isso aí já é minha conclusão, né? Eu não estou dizendo com base em ninguém. Uhum. Querem transformar o Papa lá, sei lá, num fantoche, sabe? Ele vai ser só uma figura, mas quem decide lá por trás da história é um colegiado de gente, né? Pois é, e que assim, e olha que interessante, que ele apontou, né? Esse aí, Papa vai ser que ele apontou, né? Então, assim, pô, é tipo assim, joga na minha bet lá. Pois é, tô rindo. O nono item é a questão da pré-Vaticano II, havia total proibição de leigos em funções litúrgicas. Né? Então, assim, a restrição se não tem participação ativa do leigo na liturgia. É isso. Pré-Vaticano II. Pós-Vaticano II, nossa, tem até mulher no altar hoje em dia, cara. Entendeu? Então, assim, não precisa nem falar mais nada, né? A gente tá vendo isso acontecer, né? Se as mulheres no altar lá, né? Estamos vendo isso acontecer, né? Mas não, sabe, a pessoa se finge lá de que lindo, me sinto tão feliz. Assim, pô, eu tô péssimo. Enfim. 10º ponto. Aqui a gente termina, né, essas contradições. Eu tenho umas coisas a falar, tá, gente? Enfim. É a questão da rejeição do modernismo. Então você tem até condenação, né? São Pio IX, assim, já condena mesmo. Fala assim, ó, não, o modernismo esquece isso aí, entendeu? Esquece esse negócio. Não tem esse, não, isso aí tá condenado. Pós-Vaticano II, você tem essa questão da abertura, né? Do diálogo com o mundo moderno, né? Chega lá e tal, fala assim, olha, vou falar um negócio para vocês. Toda vez que eu vejo no Monte Carmelo lá o vídeo que o Frei Tiago mostra, como B-roll, né? Como filmagem, assim, para ilustrar um ponto que ele tá dando, do Francisco, com a bola lá, que chega o circense lá e coloca uma bola girando assim no dedo dele, aí o Francisco roda assim a bola, aí depois ele faz assim, ó. Assim, ai menina, né? Foi uma coisa, sempre quando eu vejo assim, eu morro da risada, eu falo assim, nossa, meu, e ele assim, ele fica assim, tipo, enfim, e o cara circense lá com o colã lá, com a pata do camelo marcada, e eu falei, meu, que é isso? Sabe, não tem escândalo mais não, né, pô? Não é, cara? É que nem você, sabe, roupa de academia, né? Assim, vai lá, não, aqui, ó, o padre, Vossa Santidade veio abençoar o CrossFit. Aí tá lá a mulher lá, suada, pelada, aqueles shorts, assim, micro shorts. Você consegue fazer a leitura astral da mulher, assim, sabe? Né? Você, ai, minha filha, eu tô vendo até onde que você nasceu. E tá lá o papo. Não, ó, que coisa linda, minha filha. Continue assim. Por favor, né? Sabe, por favor. Enfim. Eu acho assim, Gabriel, que assim, esses 10 pontos aqui, vou resumir bem breve, tá? Os 10 pontos que a gente tratou aqui, pessoal, então foi essa questão da exclusividade da salvação, da rejeição do ecumenismo, das missas em latim, depois viraram nossas missas nas nossas línguas, né? E de frente para o povo, muda a postura do padre e a questão da própria natureza da missa, que vai de sacrifício para banquete. Tem a questão da condenação do modernismo, condenação da liberdade religiosa, a rejeição do judaísmo como religião válida, condenação do comunismo, a questão da hierarquia, proibição de leigos, né, na questão na liturgia, e assim, essa rejeição total da cultura moderna. Certo? Então, assim, são esses 10 pontos principais, e aqui no documento que nós vamos compartilhar com você, terão as fontes pós-Vaticano II, com os documentos mostrando, assim, olha, aqui está dizendo o passado, aqui está dizendo o futuro. É isso que a gente acha, sabe? Então tem assim, aonde está sendo dito no passado e aonde está sendo dito no futuro. Então, assim, pô, é uma coisa assim para vocês verificar mesmo aí, verifica o negócio aí, estuda esse negócio por conta própria, pô.
Porque eu acho isso um assunto seríssimo. Eu acho um assunto sério e gravíssimo. E assim, depois que eu vi lá o Frei Tiago explicando aqui, ó, tabu de São Pio V, e aí a proibição total, você tá proibido, assim, daqui a partir de hoje proibiu. E depois assim, os caras mudam na cara dura aí. Ah, não, isso não é uma contradição. Ah, sei lá, né? Bicho, quando a gente, em resumo, assim, né, que eu enxergo de toda essa história, né? Que o Vaticano II, ele muda o tom. Como se a gente tivesse uma música rolando em um tom, a gente modula e faz uma outra coisa. Ou seja, a linguagem tratada pelos sacerdotes, né, que tocam ali as cerimônias, que tocam os sacramentos, é diferente. A forma da igreja é muito diferente. Esse é um ponto muito importante. A eclesiologia católica hoje é muito baseada no protestantismo, né? Ainda que tudo isso seja diferente, aparentemente qualquer um consegue enxergar, de maneira oficial, os dogmas não foram transformados. Só que essas mudanças que parecem mais satélite à questão, mais adereço, né, mais lantejoula na questão, na verdade, elas criam um novo espírito, uma nova identidade católica, tão diferente da anterior que quem faz a crítica, inclusive o reverendo, né, o Frei Tiago, dizendo que há uma igreja pré e pós-concílio. Duas realidades, duas entidades distintas. É outra parada, bicho. Tudo mudou, apesar de, não, a gente não, realmente, a gente não foi lá e apagou o bula papal do passado, né? Nada disso aconteceu. Só que você muda toda a forma. E aí, pô, você transformou a forma, ainda que você não tenha deixado isso claro do ponto de vista de doutrina escrito para a posteridade, quem chega, chega numa igreja nova. E aí eu preciso desse passado, desse referencial, como aqui no livro, né, que eu mostrei para vocês, e justamente o que o Vitão comentou é importante de ter um apagão para que você não tenha acesso. Eles vão transformar tudo numa coisa meio até orwelliana, né? Who controls the past controls the future, né? Ou seja, quando eu começo a controlar a forma, o formato, a construção toda daquele conteúdo, como aquela missa é feita, como ela é conduzida, por quem, tudo. Quer dizer, ainda que eu não altere no papel, eu já alterei na prática. Então eu não preciso alterar no papel. Porque se não está alterado no papel, principalmente pensando do ponto de vista católico, tá? Se esse Papa, que entrou agora, o Leão, fosse de fato um padre tradicionalista, ele simplesmente daria um cavalo de pau e diria, gente, vamos voltar tudo que era antes, viu? Cancela aí o Concílio II do Vaticano, lá do Paulo VI, já era, vamos voltar para a igreja antes de lá. E ainda que ele fizesse isso, digamos que depois do conclave ele tivesse essa intenção, quem dos católicos atuais gostaria de frequentar essa igreja? Que os caras são bem mais brabo, vou falar a verdade, é um negócio assim bem mais sério. Você participar ali, né, realmente e entender, é uma coisa assim, você não precisa ser o gênio ali, o cara vira Santo Agostinho, assim, né? Não, eu preciso ler tudo enfim, não. Mas só de aceitar essas verdades católicas, vou até resumir como verdades cristãs mesmo, é uma coisa, pô, cara, é bem diferente dessa igreja aí que é tudo mambembe, facinho e ai, que coisa linda. Eu acho assim que a gente vai chegar num ponto ainda de ver lá grande churrascão carmelita na sexta-feira. Vamos chegar nesse ponto ainda, cara. Entendeu? Assim, vai rolar isso aí lá. E o Frei Gilson vai puxar o texto aí também, né? Eu sempre achei essa coisa assim de rezar junto, cara. Claro, eu entendo que você rezar o texto junto, ali reunido sério e tal, com o pessoal que tem a fé católica mesmo, é uma coisa assim, uma experiência mística mesmo, assim, transformadora. Mas você participar desses grupos, as pessoas emocionadas, não, para, vai, entendeu? Foi assim, estou dormindo, entendeu? Mais tarde, é aquilo, para, né? É o que o Primo Rico acordava às 5 da manhã, o Pablo Marçal 4h59 e o Frei Justo acorda às 4h40, sei lá.
Entendeu? Então, assim, daqui a pouco tem que chegar assim, vai ter o coach, mano, nem dorme, vamos rezar, nem dorme aí, entendeu? Vamos rezar aqui, estamos correndo. Puta, e pior que já teve um pastor aí, esses caras que dizem que são pastores, né? O cara se intitulou pastor e saía correndo aí por São Paulo, fazendo uma live assim, né? Fazendo um jogging lá e pregando, mano. E vai as pessoas assim no culto do jogging. Então é uma coisa séria, parece uma coisa Black Mirror, pô, mas procura isso aí, é real, pô. Que mundo maluco, porra. Né? E assim, me parece, né? Você vê assim, até mesmo essa questão dos judeus, né? Que eu tratei aí, né? De São Pio X, se eu acredito, né? Disse isso. De que, olha, irrelevante, já que você acha de Israel. Ah, sei lá, assim, o que eu acho é o seguinte: amanhã eu tô lá, entendeu? E estamos catequizando. É uma postura muito mais proativa. E eu acho assim, né? Eu hoje percebi isso atrás da minha vida e tal, né? De pessoas que realmente tinham domínio dos meios. Né? É isso. Assim, o cara tá demonstrando poder, autoridade real ali, pô. Né? Não tá falando um negócio de sabe? Tanto que assim, né? É aquela coisa, né? Por que eu sou católico, né? Eu tento ser, né? Vamos deixar desse jeito, né? Eu tento ser. Por que eu tento ser católico? É muito simples. Eu entendo a literalidade da coisa. Eu vejo como literal mesmo. Assim, ó, Deus falou lá que você é Pedro, sobre essa rocha faça erga a minha igreja. E aí eu pensei o seguinte, assim, bom, Pedro era um apóstolo, viveu diretamente aí com Deus, recebeu a chave de Deus. E aí ele se tornou o Papa. E aí os outros apóstolos se dirigiam a ele depois que Cristo foi embora, como autoridade mesmo, pessoal. O senhor aí é autoridade, né? Apóstolo de santidade. Aí os discípulos dos apóstolos que conviveram com Cristo pegaram dos apóstolos os textos, né? Cada um pegou os textos, pegaram os textos de cada um, né? E guardaram. E, além disso, guardaram os costumes que aprenderam com os homens lá, né? Assim, tudo que aprenderam com os eles guardaram. Aí fica nessa assim, aí os discípulos dos apóstolos, mesma coisa. Entendeu? Mesma coisa, e fazem a Bíblia. Entendeu? E aí vem, então, eu falei assim, eu entendi. Eu falei assim, tá. Eu falei assim, eu entendi muito bem. Para mim é algo completamente lógico, assim. Tá bom. É a verdade isso aqui. Não, é a história, é a verdade, vai ser a narrativa de um fato. O fato foi esse, é isso que aconteceu. Então, você, né, eu penso assim, é uma coisa para mim totalmente literal, né? E tanto que assim, quando eu percebi assim, inclusive assim, porque a gravidade da denúncia é essa, que olha, a igreja ela é uma coisa que é contínua desde sempre. Certo? Então, assim, hoje nas catacumbas, né? Na minha humilde opinião, nas catacumbas hoje, mas continua aí com o que era há 2000 anos atrás, e é isso mesmo. Entendeu? Você não muda nada, não. Né? Tem coisas que se acrescentaram, mas no sentido assim, né, de uma se tornar da doutrina se tornar mais perfeita, né? Assim, ó, o cara adiciona uma compreensão. É tipo, para quem é artista marcial, vai entender muito bem isso aí. Né, os primeiros armlocks, né, quando a gente observa, né, a chave de braço, você vê um vídeo de um jiu-jitsu de 1910, 1920. Cara, a forma como eles encaixavam a chave de braço é aquela coisa. A gente ainda faz com o esqueleto daquele negócio, mas hoje é uma forma muito mais perfeita. Entendeu? Do tipo assim, mas é a mesma chave de braço, pô. Assim, só é aquela coisa assim, né? São as adições de sutilezas, de nuances, de entendimentos, né? Estou usando esse exemplo de arte marcial, né? Mas, enfim, na igreja eu tenho pensado da mesma forma. Foi assim, uma compreensão de pessoal, não é isso aqui, ó, por causa disso. Entendeu? E não, ó, não é isso aqui mais. Não, mas é isso aqui por causa disso e disso daquilo. É uma adição da coisa. Beleza, né? Não sei se eu acho que me fiz muito claro, né, aqui no meu comentário. Não, tranquilo. Não, tranquilo. Deu para entender, Vitão. Eu acho que assim, o pessoal, antes de tudo, né, é o que a gente sempre fala aqui no Além da Imaginação, né? O ponto importante do nosso diálogo e da nossa conversa a respeito de N temas, não só desse, é porque esse tema vai gerar chororô pra caramba, né? Vai. Mas, de alguma maneira, você compreender o seu sistema de crenças mesmo. E você entrar nessa viagem aqui sem uma, sei lá, sem nenhuma ressalva, entende? Compreender os argumentos, compreender o que foi trazido, para que você, através da sua investigação da verdade, através dos documentos, através, enfim, de como você tem acesso às coisas, possa ter. Porque, assim, a gente aqui até mostrou pouca imagem, né?
Mas sei lá, se eu coloco aqui na tela, por exemplo, essa aqui que eu tinha separado, né? Do Francisco aqui diante da Pachamama, né? Pô, cara, entra muito naquilo que eu comentei anteriormente lá do Karol Wojtyla, né? Pô, o cara tá diante de um culto pagão feito aqui. Então, quer dizer, no final das contas, todos os padres, todos os missionários que vieram para as Américas e pregaram para os índios estavam errados no final das contas, Vitão. Todos os padres, todos os missionários que foram para a África, eles estavam errados. Não devia ter pregado, não. Tem logos lá. Tem logos lá. Ué, qual que é o logo? Logos é Jesus, pô. Ainda que seja uma semente, como foi dito na frase do Karol Wojtyla, pô, uma semente de Jesus, cara, pô, já é mais do que suficiente, né? Principalmente Cristo dizendo que tem N analogias de semente, né? Mas ele se chama de pão da vida, de trigo. Quer dizer, se eu não cair na terra e morrer, e com isso der muito frutos, ficarei eu só. É o que Cristo diz. Né? É a parábola do grão de trigo. Então, quer dizer, sementes. Você vê tudo isso dentro da linguagem cristã, vai ganhando contornos distintos, conforme você vai se aprofundando nessa visão. Então, pode ser aqui que, para você, que de repente está vendo essa crítica de uma maneira mais intelectualizada, se de repente uma imagem fala por 1000 palavras, veja essa aqui. Veja a imagem do Karol Wojtyla conversando lá com um sacerdote de voodoo, tá bom? E aqui, o nosso Papa Francisco, aí, que morreu esses dias atrás, diante da Pachamama, que é uma deidade aqui, né, da Amazônia, né? Então, pô, o povo tupi, que tinha outras crenças, lá os astecas, né, que são os mexicas, na verdade, né, que o pessoal chegou lá para evangelizar aquela turma que os caras arrancavam o coração do pessoal em altar, e aí chegou um monte de padre lá diante dele. Não faça isso, ele é um ser humano, ele é igual a você, feito à imagem e semelhança de Deus. Você não tem o direito de fazer isso, não. Não chove por causa disso. Chove por uma série de questões. A gente vai ensinar, inclusive, para vocês meteorologia, vai explicar para vocês como esse mundo funciona. Quer dizer, você anula todo esse trabalho, cara. Tudo que eles fizeram foi em vão para essa turma. Porque tem verdade lá. Ainda que os caras enterrem criança gêmea e pisoteiem as duas, né? Porque não dá para saber qual que é o lado bom e ruim, porque existe essa dualidade, né? Eu não me lembro exatamente qual que era a tribo, mas aqui no Brasil tinha essa história, né? Que nasceu criança gêmea, tá com problema, porque nasce um mal e um bom, como a gente não sabe qual é, a gente passa a faca nos dois. Então a gente teve um esforço missionário para trazer essas pessoas, para convertê-las para a moral cristã, para apresentá-las a Cristo, aos evangelhos, a tudo aquilo que Deus nos disse. E aí depois você chegar e virar, é você jogar a terra na própria história da fé cristã. Então, não é nem uma igreja protestante, porque na igreja protestante, se for uma seita, né, obviamente, que os caras vão falar que Jesus não é Deus, que esse tipo de coisa. Mas essa nova igreja, ela não consegue conservar pontos que a igreja protestante hoje conserva. Que é o que você disse aí para mim outra vez, cara. Se você vê uma declaração de um pastor dizendo o que muitos papas ou muitos bispos e arcebispos escreveram e disseram, e dizer isso numa igreja protestante, pode ser uma igreja protestante de garagem. Os caras vão falar, não, isso aí tá errado, meu. Isso aí é baixo astral, não fala esse tipo de coisa, não. E por isso que é justamente como você introduziu. Hoje, talvez para alguém que é um protestante, seja muito mais fácil ele enxergar essas nuances, porque já existe tanta divisão no nosso próprio meio, né? Não existe consenso dentro de uma igreja dessa natureza. Tanto que, pô, eu não concordo que um garoto de 14 anos de idade pregue. Mas qual que é a minha opinião? Tanto faz sua opinião, a galera vai fazer do mesmo jeito. Então não depende da sua concordância, né? A gente já criou aqui um sistema que depende disso, e, aí para você, faz assim, cara. Você que lute. E é uma briga, assim, né, constante, porque agora os católicos são vistos lá, né, como sede vacante, tradicionalista e não sei o quê, sabe, e Pokémon. E fala, pô, cara, não é bem...
é uma coisa tão óbvia que é um princípio assim comunista mesmo ali dentro, que assim não ali dentro, né? É incorreto dizer isso, mas nessas pessoas é um princípio socialista ali muito evidente da politização de tudo, entendeu? Uhum. Então assim a abordagem da pessoa, a postura da pessoa já está sendo já está sendo dessa forma política, né? De que tem um lado aqui. E quando eu vejo esses comentários, né, de que não, esse Papa é um conservador, não sei o que e tal, eu falo, mano, pô, ouve lá o Frei Thiago lá. Sabe, você vai ver que isso é besteira, esse negócio aí de conservador. Você definir o Papa, você definir Vossa Santidade dessa forma é completamente assim, hilário, pô. João Paulo II, Gabriel, vou fazer um comentário, né? João Paulo II tomou até baforada na cara. Tem uma Índia, tem uma filmagem disso, de uma Índia, ela chega lá, puxa um fumo e mete uma baforada, é uma coisa assim, ou dá uma incensada ou uma baforada. É um negócio desse. Não importa o que seja. Eu acho que assim, se fosse um de verdade ali, ia falar, não, obrigado, entendeu? Teu família. Mas não tem, pô, um padre aí, padre famosão brasileiro, que tomou passe aí de babalorixá. Pois é. Tem foto disso, pô. Pois aí eu não tô falando nada a respeito dele fora disso, mas tava tomando passe. E aí? O que você fala a respeito disso? Pô, não tem o que dizer, cara. Mas não sei o que, tal, é ecumenismo. Ecumenismo? Até que ponto, cara? Até que ponto? É o que eu disse anteriormente. Pô, ecumenismo, beleza, os caras lá estavam diante do Quetzalcoatl, né, que era aqui a deidade dos aztecas. Tem imagem aqui, ó, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês quem que era o Quetzalcoatl. Ele era um deus que ele tinha um vão assim no peito. Deixa eu ver se eu pego aqui uma imagem grande. Por favor, grande, né? Principalmente, né? O Quetzalcoatl, ele é simbolizado por uma serpente, né, emplumada, ou ele é simbolizado por um ícone que não tem coração. Justamente o coração tá tirado dele, né? E ali, naquele altar, você retirava o coração, né, da pessoa. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal, ó. Então você tinha esse ícone aqui, né? Eu não encontrei algum aqui que tivesse com o coração vago, né? Mas veja só, esse era o ídolo, né? E aí tinha um culto ali muito parecido com o que é descrito na Bíblia com o culto a Baal, o culto a Moloque, ou a tantos outros, né, que existem durante a Sagrada Escritura que falam a respeito de povos pagãos, né? Pagões. Pãos ou pães, questão de opiniões, né, Vitão? Às vezes a gente erra o plural. E aí, cara, o Quetzalcoatl, né, que é esse bicho aí que tá na tela, ele exigia coração. Quer que chova? Traz seu filho aqui. Vamos fazer negócio, pega o punhal lá. Nós vai dar um jeito, vai fazer chover. E aí tinha lá, né, um sacerdote, né, tinha lá a figura do oráculo, né, essa pessoa que fazia intermediação. Aí chegou aqui a turma e falou, gente, vamos parar com essa história. Não pode. A criança é feita em imagem e semelhança de Deus. E aí ensinou, passou um idioma, uma civilização católica, né, uma civilização cristã. E aí, cara, você tem todo esse legado histórico de séculos, né, a religião bimilenar, e aí você pisa em tudo isso. Fala, cara, não. Final das contas, eles iam chegar na mesma conclusão. Sabe? Não, no final do dia tá tudo certo. É uma espécie de gnose, né? Não, eles já estão rompendo com o demiurgo, já tá tudo certo, né? Eles já estão alcançando a gnose máxima, entendeu? Eles já entenderam o Sísifo, eles já estão parando de empurrar a pedra, tá ligado? Eles já estão alcançando a gnose. Então, é esse Deus meio arte moderna, que é um Deus da modernidade. Ele não tem forma, ele não tem conteúdo, ele não se manifesta. Na verdade, Deus é o que você quer, né? Que, cara, é basicamente a espiritualidade moderna. Tipo, não tem um termo, não tem uma definição, você tem que seguir tal e tal e tal parada. Não, pera aí, Deus. Mas é o seguinte,
Se eu seguir tudo isso aí, você vai dar o carro que eu quero? É isso, cara. Tipo, é uma coisa meio à la carte. À la carte não, porque à la carte ainda vem o prato feito, né? É o quilão, né? É um Deus quilão. Você pega o prato, assim, fala, ah, não, ó, agora eu quero arroz. Ah, não, feijão eu não quero, vou comer um nugget. E assim cada um vai pegando o seu prato ali, e aí você tem essa igreja sinodal, que simplesmente é uma igreja protestante católica, desculpe, pessoal, desculpe por falar isso aí, tá bom? Mas é uma igreja protestante católica, onde cada bispo lá, o seu próprio gosto, vai definir lá a localidade, o que é o hábito de cada lugar, e, meu, é isso aí, cara. E lide com isso. E não gostou, problema seu. Ah, não, eu quero voltar à tradição. Não, eu quero um conclave novo, eu sou um conclavista, quero trazer um novo papa, filho. Ó pra você. Eu sou do aluno do Frei Tiago, né? Que precisa mesmo ter a reunião dos católicos honestão. E os caras que são católicos mesmo, assim, falam assim, ó, vamos fazer isso acontecer aí. Né? Precisa ter, o Papa vai precisar ter, né? Até dizer assim, né? Acho que você vai colocar o título, né, nesse vídeo, o fim da Igreja Católica, né? E tem que ser, é o clickbait. O clickbait é legal, cara, né? Mas, assim, realmente, assim, que seria o fim entre aspas, né? Mas não coloca entre aspas, não, que é ruim. Coloca o fim mesmo, né? Para dar o clickbait. Porque a Igreja Católica nunca vai acabar, né? Mas é como o Frei ensina, né? Vai ter que ter um Papa, entendeu? Quando acabar o mundo, a Igreja vai ter um Papa ali, entendeu? E um Papa legítimo mesmo. Então vai continuar assim, a hierarquia vai continuar para sempre, né? A gente não pode ficar nessa posição durante todos esses anos, né? E assim, o interessante é quando você começa a ver os diversos outros acontecimentos, né? No mesmo período. Então, assim, uma coisa que eu já comentei em algum outro programa, ou em alguns outros programas, é aquela história de que na Alemanha, durante o concílio do Vaticano II, essa história está narrada no livro Blood on the Altar. E esse livro narra que durante o Concílio Vaticano II, quando estava havendo o concílio ali, né, eles estavam reunidos, aquele grupo do Aleister Crowley, como é que chama mesmo? O pessoal da Telema, né? Tem a Otto, tem Telema, tem alguns grupos. O pessoal é Otto ou Telema, um desses dois grupos estava pelas ruas da Alemanha fazendo uma procissão satânica mesmo, estavam assim rufando os tambores para literalmente dar certo o concílio. Então, porra, eu acho isso assim, que coisa magnífica, né? Tem até uma freira que comenta que nos anos que Nosso Senhor diz para ela, né, que nos anos 60 o diabo ia ficar solto no mundo, e assim, a partir dos anos 60 tudo começou a dar errado, inclusive assim, Vaticano II aconteceu nos anos 60. Então, a coisa louca, né? Assim, uma outra história interessante é a história de Leão XIII. Tem a oração de São Miguel Arcanjo. Leão XIII estava assistindo a missa, e aí, que era costume dele, e assim, assistindo a missa, ele entra em êxtase uma hora ali. E o homem tem uma visão. Aí, quando a visão dele se encerra, né, a cara dele vai de êxtase, né, para uma cara assim, de temor mesmo, assim, pessoal, o homem viu algo aí, mas acharam que Vossa Santidade devia estar com dor de barriga, uma coisa assim, porque se trancou lá no escritório dele e não respondia, falou, me deixa sozinho aqui. E depois ele sai do escritório com a oração, e aí depois, assim, um pouco depois conta a história, né, foi assim, conta o que ele viu, para poder fazer a oração de São Miguel Arcanjo, né? E determina, né? Quando ele sai do escritório, ele determina, olha, essa oração deve ser rezada ao final de todas as missas, né? A partir de hoje. Então, assim, vamos, né? E, enfim, a visão é que ele viu ali, né? Ele observou o Nosso Senhor conversando com o diabo dentro da igreja, assim, dentro do Vaticano mesmo ali. Então, assim, agora, nossa, você vê, o cara é lesado mental, então assim, eu tô contando a história assim, com muitas falhas, tá? A história não é isso. Ele viu o diabo e Nosso Senhor conversando numa área muito importante ali, assim, do Vaticano. E é uma coisa assim, o diabo pedindo assim, que queria entrar. Eu quero entrar. E Nosso Senhor falou, tá bom. E entendeu? Então,
Olha que coisa assim, né? Foi esse o temor absoluto. Tipo assim, ó, o diabo já estava lá dentro. Você vê que coisa insana, não é verdade? E aí, assim, essas contradições que a gente mostrou aqui, pô, junto dessas histórias, para mim, só somam a estranheza, assim, ao sentimento de estranheza, da bizarrice mesmo. Em inglês há uma palavra muito assim interessante que chama uncanny, uncanny valley. Se você procurar no Instagram uncanny valley, né, UNCANNY, uncanny, eu não sei falar essa palavra, tá? Eu falo muito pouco, mas é uma coisa assim estranha, é relativo a esse sentimento que nós temos de estranheza. Sabe que às vezes a gente está até assim em casa mesmo, ou vai no meio da mata, numa chácara, vai em algum lugar meio afastado, ou na própria casa, e as coisas só parecem esquisitas. Do tipo assim, sabe, você vê seu corredor apagado assim, mas você sente aquela vibe assim, tipo, cara, que coisa esquisita, sabe, que sensação estranha. É isso, é isso que significa. Para mim, Gabriel, eu acho que toda a situação que nós vivemos hoje pode ser explicada nessa palavra aí, cara. Você olha, é bem por aí, é bem esse sentimento mesmo, assim, ó, tá tudo muito estranho. Né? E assim, só se puder contar aqui, né? Aqui no fundo, assim, eu já finalizei, só queria finalizar com uma outra coisa aqui, né? Com esse assunto, para encerrar de vez, mas eu vou contar só uma história e passar a palavra para ti. Depois eu quero só falar mais alguma coisa, para encerrar de vez mesmo, tá? Mas contar uma história. Eu que inventei essa piada, tá? É assim: uma menina tava andando na rua, a menininha tá andando na rua, e de repente ela passou perto da igreja assim e viu lá que saiu da porta da igreja ali o capeta. Ela, nossa! E ela ficou assustada, né, com aquilo ali. Aí o capeta cruzou o olhar com ela, né? Aí ela diz assim, aterrorizada: Nossa, vossa maldade, o que fazes aqui? E no que isso o capeta responde: Ora, minha filha, você não sabe que todo mundo foi convidado para participar desse banquete? Enfim, né? Todos são convidados, né? É isso, cara. Cara, assim, na verdade, acho que esse tema é um tema que a gente cansou, né, dele, assim, no sentido de abordar ele da maneira mais superficial possível, porque daqui adiante a gente precisaria de mais aprofundamento, eu precisaria de mais documentos, né? Isso, óbvio, é uma análise bem superficial, né, de tudo, e isso também pode, né, gerar aí na turma, nos catequistas e nos católicos, de que ser católico é tão lindo, deixar o pessoal meio nervoso. Mas não é para deixar. É isso. Independente de lindo ou não. Não, independente de lindo ou não, você está correto. Então, veja só, eu suspendi o meu conjunto de crenças por quase 2 horas, já que no tempo nosso de tela, para enxergar essa nova igreja, essa nova comunidade, pensar no passado e trazer para vocês uma conclusão. Então, se você vier aqui embaixo e for mal educado, ou se você fizer um react desse vídeo, por qualquer razão que seja, e você for superficial, eu vou bater em você. Eu sou um homem grande, tá bom? Eu teria medo disso, tá bom? Então, isso tudo aqui. Isso, eu sou o Leão 15, né? Leão 23 centímetros. É o cara do Chester Wall. Exato. Então, cuidado, tá bom? Faça com carinho, tenha a compreensão que a gente foi superficial, às vezes a gente está batendo aí numa questão que é muito dura para você e doeu aí a sua parede uterina. Calma. É com amor, é com carinho, é com caridade que a gente se comunica com as pessoas na internet. Vitão, e pô, eu considerações finais. Vou terminar, cara, com 3 marretadas, que foi o próprio ChatGPT que me fez. Então, olha assim, só. Esse texto nem é meu, beleza? Mas olha só, 3 marretadas final. Então vai aqui, né? A primeira delas é o para sempre versus o reformado. Então você tem o documento Quo Primum, né, de São Pio V. No futuro e para sempre não seja cantada nem rezada de modo diferente. Missale Romanum de 69, 1969. O novo missal substitui o de Pio V e de seus sucessores. Então tá bom. E aí, a segunda marretada na Quo Primum nós temos o seguinte, que ninguém absolutamente seja permitido infringir ou se opor à presente disposição. No Dignitatis Humanae,
de 1965, pós-Vaticano II, toda pessoa tem direito absoluto à liberdade religiosa. Então, olha só, né? Não tem essa, não. Você não pode sair desse. Enfim. Terceira marretada final. Você tem no Concílio de Latrão, né, em 1215, que é fora da igreja não tem salvação. Aí, em 1964, você tem o documento Lumen Gentium, parágrafo 16. Os que, sem culpa, não conhecem o evangelho, podem alcançar a salvação. Então, assim, se antes era impossível fora da igreja, como é que agora se torna possível? Né? Como é que ninguém absolutamente pode exercer um direito absoluto? No caso de você ter a sua liberdade religiosa. E o primeiro ponto é, como é que São Pio V proíbe toda alteração para sempre, né? E aí Paulo VI pode simplesmente substituir. Hein? Entendeu? Então é isso, fica aí as perguntas finais, né? É isso aí, gente. Beleza? É autoridade papal, né, Vitão? Eu uso a minha autoridade como eu quiser, mais ou menos igual o Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu boto ela em quem eu quero. É mais ou menos. E esse negócio de ecumenismo, a única coisa que eu concordo é assim, no futuro talvez a gente veja foto aí da Vossa Santidade numa churrascaria, num rodízio japonês, entendeu? Falei assim, é isso, aí é legal. Falei assim, olha, tá realmente conhecendo todas as culturas. E assim, não com essa palhaçada, né, de, ai, nossa, que lindo, me dá uma benção aqui, me bafora aqui o negócio. Ah, para, né? É que nem aquilo que eu disse mesmo, né? Se fosse o Papa de verdade, eu ia falar, pai, eu tenho família, que nem o Proerd, né? Eu tenho família, obrigado, não vou usar drogas. Tomou logo fumação do mosquito da dengue na cara assim, meu. Pô, de graça, mano. Trouxe meu cigarro aqui, obrigado. Assim, eu trouxe a gente, obrigado. Paz e bem. Mas hoje em dia é isso, né? Então, gente, Shalom Aleikum. Shalom Aleikum, ó, já tô. Shalom Aleikum, paz e bem. Bem-vindo ao Ecumenia 2030. Isso, essa é a Agenda 2030. Você não terá religião nenhuma e será feliz. É isso, turma. Muito obrigado por mais um Além da Imaginação. Vocês são nota 10. Inclusive, os próximos programas serão aí piores, no sentido de que a gente vai abordar coisas mais ruins. Então, vocês que puderem se tornar membros por aqui, deixa seu like, dá uma moral aí no Além da Imaginação, é muito importante. E não se esqueça, primeiro link aqui embaixo é o link do nosso Telegram, Muito Além da Imaginação, que é o nosso canal. Às quartas-feiras tem uma live às 8 da noite, que é tema livre, é boteco, tá bom? Justamente é boteco, porque o boteco é um lugar livre, democrático, acessível a todos. Então você pode fazer suas perguntas. E a gente é mesmo, Gabriel. A gente é democrático mesmo, entendeu? Lá todo mundo pode falar, entendeu? E lá, assim, pode. Até a Renata falou, né? Boteco mais organizado que eu já vi, todo mundo pode falar e não tem zona. Não, tem de vez em quando tem, mas é aquela coisa. Cara, é um ambiente legal. Todo mundo devia assistir, pelo menos um, para ver como é que é. E um dos maiores benefícios do Boteco do Além da Imaginação é que é um boteco onde você corre risco zero de tomar uma garrafada na cara, né? E não que, de repente, eu não sei o seu ambiente familiar, né? De repente você tem aí uma família complicada, sua mulher tá meio, né, arisca contigo, aí eu não sei, né? Cada um tem uma realidade. Mas você não tomaria por causa do boteco. Né? Você tomaria aí porque você andou sendo um menino muito levado. É isso, Vitão. Algum recado aí pra turma aí pra gente terminar? Não, só o meu recado é participem do Boteco. É uma quarta-feira às 8 horas da noite no Telegram. Então entra no grupo aí na bio e é isso aí, gente, tá bom? Obrigadão. Salam aleikum. Shalom, salam aleikum, paz e bem.